Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Quem Faz História, a nossa série especial em comemoração aos 90 anos do Diário do Comércio. A gente tem aqui a missão de contar histórias de empresas que perduraram, empresas que prosperaram por décadas e décadas e décadas. Na verdade, a gente está contando aqui a história de um povo, a história de uma nação através das suas empresas. E hoje a gente tem uma empresa aqui com quase 200 anos, a Anglo Gold Ashanti. Ainda bem que eu estou muito bem acompanhado. Eu sou Helder Lima, estou acompanhado da jornalista do DC, Sandra Carvalho, para contar essa história rica. Como é que você está, Sandra? Tudo bem? Olá, Helder. Olá a todos. Estou muito animada. Eu penso que é a mineradora mais antiga do país, né? Imagino que ainda seja. em operação. Mas nós vamos descobrir tudo sobre isso já já. Dizem por aí que ela deve ser uma das empresas mais antigas do Brasil, só não é a mais antiga porque um ano antes da criação da Anglo Gold Ashanti, Dom Pedro I inaugurou o Banco do Brasil. Dizem por aí, né, Helder? Dizem por aí. A gente não tem certeza. Já confirmar essa história daqui a pouco. Para a gente falar sobre essa rica história, a gente trouxe aqui o Lauro Amorim, que é vice-presidente de sustentabilidade da Anglo Gold Ashanti. Lauro, prazer estar recebendo você aqui na nossa casa, o DC. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Prazer, Helder. Bom dia, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento especial de comemoração dos 90 anos do DC. É um orgulho muito grande aqui compartilhar com vocês um pouco da nossa história, que se confunde com a história de Minas Gerais, um pouco da história do Brasil. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar então, Lauro, é o seguinte. Me corrija se eu estiver errado. A Anglo Gold Ashanti tem uma atuação de mineração e metalurgia em Minas Gerais, em Goiás, plantas em mais de 8 países, né? E 5 mil colaboradores diretos só no Brasil, correto? Correto, Helder, isso mesmo. A Anglo Gold Ashanti no Brasil, nós operamos em Minas Gerais e em Goiás. Temos operações em mais de 8 países e no Brasil tem mais de 5 mil colaboradores diretos e quase 7 mil indiretos, né? Estamos aí quase há 188 anos operando de forma ininterrupta no Brasil. Tem muita história e muitos acontecimentos que nos marcaram durante esse período. Quero saber essas histórias todas. Vamos começar do início aqui. A companhia inglesa St. John del Rey começou a operar em minerar em Minas, né? Certo? Correto. Teve algum acordo com a coroa portuguesa para começar o processo? Conta os bastidores dessa história para a gente aí. A história, né, de Minas Gerais e do Brasil tem muito a ver com esse período colonial em que a gente começa a pesquisa de minérios, né? Principalmente com a queda da produção de açúcar e a exportação de açúcar. A coroa portuguesa começa a estimular não só o desbravamento das terras ao interior do Brasil, como também a procura de terras, minérios, ouro, né? Então, a gente vê em Minas Gerais, no 1674, Fernão Dias e Borba Gato vindo, né, para, então, Sabarabuçu e fundando a cidade, encontrando as primeiras catas de ouro. Na sequência, em 1700, tem notícias que na região aqui da mina de Morro Velho, em Nova Lima, começam assim, a ter as primeiras descobertas nos córregos, né? Então, as concessões começam a ser feitas nessa época. A São João del Rei Mining Company transfere as suas atividades de São João del Rei para Congonhas de Minas de Ouro, que é a atual Nova Lima, né, por conta, efetivamente, dessa aquisição da mina de Morro Velho. Chegam os ingleses, né, uma mina que, então, ela é operada de uma forma ainda mais rudimentar, trazem tecnologia e conhecimento que eles tinham de mineração à época, na Inglaterra, e começa essa profusão, essa miscelânea cultural na cidade de Nova Lima, com a vinda dos ingleses, vinda dos italianos, espanhóis, que trazem um pouco da marca dessa cidade, que é o Brasil e que é Minas Gerais, né? Essa corrente de vários imigrantes trazendo esse mix de pessoas. Ô, Lauro, e aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Como diz, o Helder falou lá no começo, dizem por aí que a nossa expressão uai, que a gente fala toda hora, né? Nós mineiros, vem dos ingleses, desses ingleses aí que chegaram em Nova Lima para a exploração de ouro. Você tem informação disso? A Anglo Gold tem algum registro assim Essa eu dessa quero cultura saber. dos ingleses Essa na eu quero região? saber. É a coisa mais importante desse episódio aqui de todos. Esse why
A marca de estrada escuta essa história também direto, eu fiquei É a curioso. característica do mineiro, né? A gente chegando a algum local, a característica pessoal. Essa é uma das versões que tem da história, né? Os ingleses chegando aqui e trabalhando com as pessoas que aqui residiam, começavam a perguntar why, do porquê, do inglês, né? Isso não conseguia se compreender, e eles trouxeram, né, essa expressão. É uma das versões, né? A gente conta isso no nosso Centro de Memória, que, aliás, Helder, Sandra e todos que estão nos assistindo estão convidados a conhecer, que fica em Nova Lima. É uma das histórias que a gente conta, que pode, sim, ter vindo dessa região de Nova Lima, esse contato dos imigrantes ingleses com as pessoas que aqui viviam em Nova Lima. Mas temos outras questões que são muito típicas, especialmente de Nova Lima. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de experimentar, mas tem um bolo muito tradicional em Nova Lima que chama queca, que vem do cake. É um bolo famoso, muito tradicional, principalmente na época natalina, que foi traduzido por um bolo inglês, né? Ele começou com aquele bolo inglês, mas ganhou uma versão típica mineira, com frutas cristalizadas, o conhaque, tem uma forma de fazer tradicional, é delicioso, eu recomendo a vocês, se ainda não provarem, aprovarem, porque vale a pena. Isso vem com o costume das pessoas, né? Tomar o chá das 5, enfim, são versões que acabam misturando as culturas, né? Hoje, né, onde nós gravamos, 28 de junho, é o aniversário do Vila Nova Atlético Clube, né, 114 anos, que foi fundado, né, por trabalhadores que, então, estavam na mina de Morro Velho, trabalhando com os imigrantes ingleses, o futebol já existia na Inglaterra, então, enfim, marca um pouco dessa troca cultural que marcou tanto a empresa e que marca a cidade. Ainda voltando nessa época, né, de quase 200 anos atrás, início do século XIX, a gente sabe que era cultural, infelizmente, na história do nosso país e das empresas que surgiram naquela época, a exploração de mão de obra de pessoas negras escravizadas, e não foi diferente isso nas minas, né, do nosso estado, e nessa mina em específico. Houve uma transição, né, para a mão de obra dos trabalhadores, ao fim da escravidão, dos trabalhadores formais, né, da contratação de mão de obra não escrava, graças a Deus, né, isso aconteceu. E aí eu queria saber como é que essa transição, se há registros de como que essa transição de mão de obra impactou para a companhia. Infelizmente, Sandra, você está correta. Essa fez parte da história da São João del Rei e das outras empresas que viviam à época, né? Este foi um capítulo triste e crítico na história da humanidade, da qual não nos orgulhamos, de forma alguma, né? Com a evolução, né, das questões sociais e, principalmente, das evoluções das pessoas, da humanidade, principalmente no século XIX, a empresa fez sua transição de mão de obra da forma que deveria ser feita, né? Hoje contamos um pouco dessa história, dessa etapa triste da nossa história, no Centro de Memória, inclusive. Mas hoje, principalmente, a gente faz questão de enfatizar o nosso compromisso com a diversidade, é um compromisso inegociável da empresa, é um dos valores da companhia, assim como o tratamento digno e respeitoso. Nós temos que respeitar as diferenças, somos diferentes, somos humanos, mas principalmente, numa empresa próspera, que quer ser uma empresa longeva, tem que ter o tratamento digno e respeitoso com todos, e principalmente visando o bem-estar das pessoas. Então, inclusive, nessa semana, nós estamos, durante a Semana da Diversidade na companhia, em que reforçamos essa reflexão, que é preciso, para perdurar, para ter negócios prósperos, que a gente entenda a importância de cada um na sua individualidade, e entenda que a diferença faz a gente crescer. É uma etapa triste da história e que a gente conta isso no nosso Centro de Memória. Vamos continuar na história, vamos falar de um outro marco, que é a energia. Reza a lenda que uma das primeiras usinas hidrelétricas de Minas é a Rio do Peixe, da Anglo Gold Ashanti. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Isso mesmo, Helder. Anglo Gold Ashanti, uma das primeiras usinas que foram criadas em Minas Gerais, foi o sistema Rio de Peixe, né, uma energia limpa, proveniente de potencial hidráulico, uma das infraestruturas criadas, então, pelos ingleses para propiciar a continuidade das operações da mina de Morro Velho em uma escala mais industrial. Era necessário ventilação, compressores, então viu a necessidade de ter energia elétrica e aí criar as usinas.
uma usina feita em cascata, utilizando o mesmo potencial hidráulico, utilizando várias usinas para que gerasse essa energia. Essa energia também alimentou por algum tempo a cidade de Nova Lima, inclusive até Belo Horizonte por algum tempo. Semelhante a que foi a época, no AngloGold de hoje também, nós temos 100% da energia hoje proveniente, que fornece para as nossas operações, proveniente de energia limpa, né, 100% renovável. Então, os ensinamentos que nós tivemos na época, nesse período agora de descarbonização, a gente consegue fazer algo semelhante também. Bacana, Lauro. Eu queria te perguntar uma coisa. Desde essa época, a exploração inicial foi o ouro, né? Mas chegou, ainda antigamente, a se explorar outros tipos de minerais, ou o foco sempre foi o ouro? O negócio principal da São John Doe Mining Company, e hoje a AngloGold Ashanti, sempre foi ouro, né? A gente extrai a prata como subproduto, mas uma pequena quantidade, porque é um material associado, e atualmente a gente também produz ácido sulfúrico, proveniente do processo produtivo nosso, do tratamento do enxofre, mas o negócio nosso, como extração de minérios, sempre foi ouro. Temos um negócio de geração de energia, como eu disse, na geração própria, e através também de um consórcio Garapava, em que a gente é parte desse consórcio, mas a extração mineral sempre o foco nosso foi ouro. E tem informação assim de quanto já se chegou a produzir o recorde de produção de ouro da companhia? Em que época que foi? Foi nessa época antiga? Foi por agora? Muito interessante pergunta, Sandra. Ao longo da história, se a gente, né, acompanha, e a gente tem esse privilégio de ver quase mais de 100 anos de produção, a gente percebe que as inovações tecnológicas sempre permitiram que a gente produzisse mais. Então, ao longo dos anos, a gente sempre foi aumentando a produção. O nosso recorde de produção foi aproximadamente 15 toneladas de ouro. Foi feita já nessa virada da AngloGold Ashanti, próximo 2014, 2015. Então, vamos dizer assim, o recorde de produção nosso é mais próximo. Mas eu sempre digo que nós chegamos até essa marca porque nós tivemos profissionais, colegas de trabalho, pessoas que permitiram que a gente evoluísse e conseguisse manter as operações dessa forma. Então, assim, é um trabalho contínuo, mas que agora nós conseguimos chegar há pouco tempo nesse recorde de produção. Foi o pico da produção da AngloGold. Maravilha, maravilha. Voltar um pouquinho na linha do tempo aí, vamos chegar na década de 60, quando o grupo é vendido para um grupo brasileiro, né? Sim. Quando a companhia passa a se chamar Morro Velho. Como é que foi esse processo? A empresa já era de capital aberto, ela já estava na Bolsa? Não, a empresa sempre teve capital fechado, né? Apesar de ser uma sociedade anônima, ela sempre teve capital fechado no Brasil. Nessa época, por uma questão de legislação brasileira, né, havia restrição contra o controle acionário por empresas estrangeiras, e aí viu a necessidade dessa venda do ativo para um grupo brasileiro. O grupo brasileiro assume o Grupo Moreira Salles, começa, né, uma outra etapa da companhia, então Mineração Morro Velho S.A., uma companhia que tem ainda parte dos ingleses trabalhando, tem esse movimento, parte das infraestruturas continuavam, como hospitais que foram à época criados, mercados, isso continua a atividade, mas agora sob um controle de atividades de brasileiros. Então, houve algumas mudanças, mas o foco da companhia continua sendo a extração de ouro, e essas culturas que a empresa criou ao longo do tempo também permaneceram ao longo dessa época. 15 anos mais tarde, né, ali na década, em 1975, a Anglo American se tornou a principal acionista, né? Eu queria saber o que mudou com esse movimento. Foi 15 anos depois desse movimento, né, a Anglo American, uma empresa sul-africana, adquire o controle acionário uma das principais acionistas da AngloGold, da mineração Morro Velho aqui no Brasil. Então, há um novo ciclo de investimento, uma empresa multinacional, né, como é a Anglo American, à época, com tecnologia, com conhecimento sobre mineração. Então, ingressa na AngloGold e começa um terceiro ciclo de mudança, né? Aí já numa estrutura de multinacional, percebendo a necessidade de alguns aprimoramentos tecnológicos, alguns estudos significativos iniciam nessa época também, então
começa um novo ciclo de repensar a empresa, e aí mineração Morro Velho, e de uma forma um pouco mais ampla. Em 1999, a alteração, então, da empresa de mineração Morro Velho para, então, Anglo Gold, nessa época, que era a parte de ouro do Grupo Anglo América. Um pouquinho antes de 1990, né, que faz a transição? 99? 1999. Voltando aí de 1999 para 1982, porque esse foi um ano importante para a empresa, acredito eu. Tem muito investimento nesse ano, né? Reabertura da mina de Cuiabá em Sabará, aprofundamento da mina de Raposos, construção de uma nova plataforma metalúrgica e fábrica de aço sulfúrico, que você comentou aqui agora no Vale do Queiroz. Tudo isso só em 82. Foi um marco da empresa nesse período? Sim, né? O ano de 1982, mas a década de 80 em si, é um período marcante da companhia, um período marcante de novos investimentos, como você destacou bem, né, a fase industrial da mina de Cuiabá, trazendo uma mina com maior porte, a construção da planta do Queiroz. Nós tivemos também, na década de 80, um pouco no final, a implantação da mina de Córrego do Sítio em Santa Bárbara, a primeira fase da mina, as primeiras descobertas. Em 89, a nossa operação em Crixás é instalada e começa o início das operações dela. Então, a década de 80 foi um período marcante para a companhia, de muito investimento. E se a gente olha hoje, as operações que hoje, né, nós temos em Minas Gerais, em Crixás, são aquelas operações que na década de 80 se iniciaram. Obviamente, elas tiveram expansões, modificações, atualizações de processos tecnológicos, mas o início daquele investimento, trazendo a escala, né, o olhar da mineração Morro Velho, então, sobre os projetos, né, projeto Cuiabá Raposos, trazendo a planta do Queiroz, a instalação do teleférico, né, que faz o transporte do concentrado de ouro para Sabará, para Nova Lima, nós hoje estamos operando com o mesmo projeto de ideias do futuro, mas atualizados para a tecnologia do presente. Então, realmente é uma década marcante que faz a gente relembrar que é importante ter planejamento, é importante ter investimento e é importante ter profundidade, porque a gente consegue fazer projetos de longo prazo. E essa mina de Cuiabá, lá em Sabará, é mesmo a mais profunda do mundo? A mina de Cuiabá é a mais profunda do Brasil. Nós estamos a mais de 1.300 metros de profundidade. Então, hoje, os nossos colegas de trabalho que estão hoje trabalhando nos níveis mais profundos, hoje podem dizer claramente que trabalham no nível mais profundo do Brasil hoje. Existem outras minas no mundo mais profundas, né? O que para nós é muito interessante, porque nos dá uma visão de futuro que é possível aprofundar com a tecnologia, existindo o corpo mineral, e nós acreditamos que ele exista, nós conseguimos tecnologia para isso. Mas a mina de Cuiabá no Brasil é uma mina extremamente com a tecnologia de ponta implantada. Então, você tem Wi-Fi durante toda a mina. Todos os empregados que ingressam na mina de Cuiabá hoje, eles são monitorados por questões de segurança, então nós sabemos exatamente a localização de cada um dos funcionários que ali estão. Temos equipamentos autônomos, equipamentos que operam hoje da superfície de forma autônoma, no subsolo a mais de 800 metros de profundidade. Então, realmente é uma mina profunda no Brasil, mas com muita tecnologia e com muita segurança para as pessoas, para todos ali que estão. O acesso, né? Hoje em dia tem toda a tecnologia que permite um acesso seguro. Existe algum acesso remoto, assim, com câmeras, enfim, essas coisas todas que a gente não entende e que eu queria saber. Sandra, muito interessante a sua pergunta, né? Na mina subterrânea da mina de Cuiabá, nós temos dois acessos, um para veículos e outro para pessoas e cargas. O acesso de pessoas e cargas é feito por um elevador de 890 metros de profundidade, que leva as pessoas e carga estéreo e o minério do nível da superfície até o nível 11 da mina. Então, durante a mina tem monitoramento, como eu disse, tem Wi-Fi, tem um sistema de câmeras e, principalmente, né, essa tecnologia que nós implantamos na mina hoje de monitoramento dos empregados nos permite ter a precisão. Se qualquer evento inesperado aconteça, nós sabemos exatamente onde está o funcionário e conseguimos ali promover. Além disso, diferente de outras minas no mundo, a legislação brasileira exige, né, que sempre haja duas saídas
nas frentes de trabalho. E a gente tem esse procedimento e já existe há muito tempo na mina de Cuiabá e nas operações da AngloGold. Isso dá segurança ao empregado, permite que a gente, em qualquer eventualidade, consiga fazer um resgate rápido e eficiente. São quantos metros o elevador de 11 andares? O elevador tem 890 metros de profundidade, né? Demora 6 minutos em médio trajeto. Em termos de comparação, o prédio mais alto do mundo está em Dubai, ele tem 828 metros de altura. Então, nós temos um percurso em elevador maior que o maior prédio do mundo, hoje nas operações Cuiabá. Com Wi-Fi em toda a profundidade? E com Wi-Fi em toda a profundidade, em toda a mina. Existe hoje a operação, e vocês estão convidados a conhecer, uma operação hoje que um colega da AngloGold trabalha em superfície e opera um equipamento a mais de 890 metros de profundidade, com câmeras, com toda a segurança e qualidade, mas ele consegue operar de forma ininterrupta. Sensacional. Vou levar meu notebook aí para a mina de Cuiabá para trabalhar. Podemos trocar mensagens, inclusive, sem nenhum problema da profundidade. Eu acho bacana, assim, a tecnologia, mas eu não tenho coragem, não, de descer, não, gente. Inclusive, assim, uma curiosidade, tocar nesse assunto. Mas é a mina, mas é uma das minas mais antigas, né? E, ao mesmo tempo, é a de Cuiabá, que eu estou falando. E, ao mesmo tempo, é a mais profunda do Brasil. Já aconteceu alguma situação complicada, que a empresa teve que agir rápido para evitar uma coisa mais séria? Vocês têm informação disso? Não tivemos na mina de Cuiabá nenhum evento sísmico, algum problema mais sério. Mas o que a gente faz em termos de segurança é ter um procedimento sistemático de preparação e treinamento, né? Nós sabemos que isso para qualquer das atividades, principalmente as críticas, treinamento às pessoas e simulações daquilo que pode acontecer fazem com que nós saibamos, nos momentos de crise, como agir. Então, nós não tivemos eventos críticos como sismo, atividades na empresa, mas nós temos treinamentos e, principalmente, monitoramento sobre esses eventos, né? Tão importante como treinar as pessoas é ter o controle e a informação sobre aquilo que acontece. Trabalhar em subsolo exige que a gente tenha cuidados adicionais do que um trabalho em superfície. Então, o controle das paredes, das galerias, dos tetos e, principalmente, do que está no entorno durante os processos de extração é muito importante. A gente faz isso de forma sistêmica e consistente, porque é isso que nos leva a ter segurança para ter todos os empregados trabalhando durante 24 horas por dia em nossas atividades, nossas operações. Lauro, em 1999, como você diz aí, a empresa se torna AngloGold Ashanti, né? Quais paradigmas que mudaram na empresa nesse momento? Em 1999, a gente torna AngloGold. Um pouco tempo depois, a AngloGold adquire a Ashanti Goldfields, umas operações em Gana, e aí junta-se o nome AngloGold Ashanti, né? Numa expansão da mina no início dos anos 2000, a gente compra umas operações em Gana e aí transforma em AngloGold Ashanti. Nessa época, a companhia já se caminhava como, muito embora ainda com o controle acionário da Anglo-América, numa empresa com um caminhar próprio, uma visão do negócio ouro como expansão, como atividade direta. Então, na sequência, nós tivemos a Anglo-América começa a desfazer das ações da AngloGold, isso chega próximo a 2006, 2007, em que a Anglo-América não tem mais ações da AngloGold e ficamos com capital pulverizado no mercado, né? Atualmente, nós temos as ações listadas na Bolsa de Joanesburgo, de Nova York, de Gana e da Austrália. Então, uma empresa de capital aberto nesses países, mas com capital também pulverizado. Não temos nenhuma empresa hoje ou entidade que tenha um controle acionário da companhia no mundo. Ô, Lauro, e a gente indo para um novo patamar da mineração, né, que é a agenda ESG, né, ESG, que veio para ficar no setor, é uma movimentação global, né, uma agenda global. Aqui em Minas Gerais, as tragédias ocorridas em outras mineradoras, né, que foi Mariana e Brumadinho, com o rompimento das barragens também, fez com que
todas as empresas de mineração adotassem novos procedimentos preventivos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa agenda ESG na AngloGold e o que mudou na companhia após esses acidentes que ocorreram com o rompimento de barragens da Vale, né? Isso foi aprendizado, foi triste, foi tragédia, mas foi aprendizado, né, para o setor. Sandra, infelizmente essas tragédias que aconteceram com a Vale realmente é de se lamentar. Nenhuma das empresas espera que haja uma operação em que vidas humanas sejam perdidas, e qualquer vida humana tem que ser lamentada e tem que ser repensados os processos sobre isso. Então, obviamente, sobre os eventos que aconteceram, as tragédias que aconteceram, a indústria da mineração como um todo repensou seus processos, repensou suas atividades para cada vez mais ser uma operação segura, sustentável e de longo prazo. Nessa linha, e voltando à parte inicial, a agenda ESG eu entendo que ela não tem retorno, né? É um movimento que acontece globalmente na indústria e nos investidores das empresas, de forma transversal. Como a indústria mais longeva do Brasil, eu entendo que é um caminho de construção não só de valor aos stakeholders e os acionistas, mas de legado positivo que as empresas podem deixar para a sociedade. Mais do que legado é a percepção de valor que a sociedade vai ter para as empresas. Então, de forma concreta, essa agenda permeia as organizações, e a AngloGold não é diferente. Na agenda ambiental, de cada vez mais ser uma empresa, como eu disse no início, uma empresa com menos emissões de carbono, uma empresa com mais conservação e preservação de áreas verdes, uma empresa que, da parte social, entende e dialoga mais com a sociedade, de forma a entender as suas necessidades e a forma de contribuição na empresa, sendo um ente inserido na sociedade e sob um guarda-chuva de governança que vai permitir que a empresa reforce a sua participação. Os mais elevados padrões de governança vão fazer com que nós permeamos as atividades mais complexas. E sobre os eventos, a AngloGold, desde 2016, iniciou os estudos para migração de deposição a seco. Foram estudos de longo prazo, que iniciaram no final de 2015, início de 2016. Isso, nós iniciamos o processo de licenciamento em 2018, e isso nós estamos agora na etapa final de implementação e migração da deposição no Brasil para 100% de deposição a seco. Obviamente, isso demandou muito estudo, muito investimento, é uma mudança tecnológica, mas que entendemos, no nosso caso, e especificamente em função das características do nosso minério, que era algo possível a ser feito, algo que poderíamos fazer, e nós decidimos fazer, inclusive, antes de qualquer obrigatoriedade, num processo de amadurecimento tecnológico de processo. Então, são agendas que a AngloGold tem, principalmente, que seguir. O desenvolvimento social é um valor inegociável da empresa, né? O desenvolvimento, tornar as comunidades em função da nossa presença. Deixa eu só te interromper um pouquinho, já que você Claro. tocou nesse assunto da deposição de rejeito a seco. A tecnologia que a AngloGold está implantando é aquele sistema de filtros que outras mineradoras estão adotando? Como que é o sistema? Sim. Na AngloGold a gente tem dois sistemas de filtragem, a filtragem por filtro prensa e a filtragem por filtro cerâmico. Isso ocorre em função muito das características e do processo metalúrgico de cada uma das operações nossas, mas nós já temos esses filtros implantados, em sua maior parte, e já em funcionamento. A nossa operação em Crixás, por exemplo, ela já funciona, já opera desde setembro com 100% de deposição a seco. Então, nós já estamos nas operações em um processo de implantação completa que vai sendo feito à medida que os filtros se conclua a sua implantação, nós temos conforto e amadurecimento operacional para continuar operando e fazer essa migração integral. Há barragens ainda sendo desativadas? Sim, a gente está em processo de descaracterização das barragens nossas. Nós temos atualmente 4 barragens em processo de descaracterização. Essas barragens estão tanto em Minas Gerais como em Goiás, e é um processo que a gente está fazendo no ritmo
de acordo com o projeto. Então, nós já estamos nesse projeto, alguns mais avançados, outros ainda na fase inicial, mas das 7 barragens de mineração da AngloGold, 4 já estão em processo de descaracterização. Não, e pode continuar falando da agenda ESG, que eu te atrapalhei aí. Não, de forma alguma. Bom, então, a parte também que eu não comentei, mas é importante, a questão do desenvolvimento social, é um dos valores da AngloGold, tornarmos as comunidades em que nós estamos inseridos melhores em função da nossa presença. Então, em 2021, nós tivemos o recorde de investimento social, aproximadamente 23 milhões, dos quais quase 2,2 milhões foram destinados exclusivamente às ações ao combate ao Covid ou de apoio às comunidades para passar esse momento difícil que todos nós, como sociedade, passamos com o fim da pandemia do Covid. Então, não só na agenda S sobre o aspecto ambiental, mas outros, a parte social e de governança, são temáticas importantes da companhia que a gente leva a sério e leva com profundidade, porque é aquilo que nós acreditamos que vai nos permitir, aí sim, Helder, ser uma empresa para mais de 200 anos. Tomara, será. Você levantou uma bola aí que eu preciso falar sobre o assunto. A gente tem falado sobre a Covid em todas as entrevistas nessa série Quem Faz História, porque foi algo muito trágico, recente na história da humanidade, afetou todo mundo, as empresas não seria diferente. Como é que vocês lidaram? Você já começou a explanar um pouco sobre isso. Como é que vocês lidaram com a pandemia nesse período? Foi um período de muito aprendizado e muita ansiedade, percepção por todos, né? A empresa, desde fevereiro de 2020, então, mais de 2 anos atrás, quando a gente percebia alguns movimentos, principalmente na China, acontecendo, a gente criou o Comitê de Combate à Covid. No início, com pouca informação, né, a doença ainda ela é bem recente, já tem um pouco mais de dados, mas em 2020 ela era completamente desconhecida ou pouco conhecida, e começamos em reuniões diárias, envolvendo o time de saúde, o time operacional, o time de recursos humanos, comunicação e comunidades, para a gente entender como nós trataríamos isso como empresa. Entendemos que somos uma empresa, temos as nossas funções, mas nós temos as pessoas que trabalham nela, que estão na comunidade, estão na sociedade. Então, era necessário ter um olhar para dentro da companhia, mas um olhar para fora, né? Como nós ajudaríamos as prefeituras, as comunidades a passar por esse momento. Então, nós começamos uma série de iniciativas, como canal exclusivo de acompanhamento, em que o funcionário podia ligar, tirar dúvida, relatar algum problema, enfim, que a gente tivesse um acompanhamento mais próximo com esse funcionário, que a gente chamava de uma central de saúde. Iniciamos testagens, e aí, com toda a dificuldade de trazer os testes para cá, mas iniciamos testagens de forma muito abrangente, de forma a garantir que as pessoas estivessem saudáveis, trabalhando na companhia. Implantamos o modelo home office de forma imediata, principalmente para funções que permitiam que isso acontecesse, né? E para a companhia a gente teve que ter um diálogo muito aberto, porque tem funções que isso é possível ser feito, né? Outras funções não são ainda possíveis, então nós tínhamos que levar os funcionários até as atividades, até a frente de trabalho, mas que levássemos de uma forma segura, que ele pudesse trabalhar de forma segura e que não ali tivesse nenhum problema. Nós não tivemos, durante esse período, nenhum caso de contaminação interna na companhia, né? Tivemos afastamento das pessoas com potencial de risco, as grávidas, implementação de álcool gel, máscaras. Fizemos em 2020, e isso repetiu em 2021, uma antecipação da vacina da gripe, para que, enfim, né, pudéssemos prover um pouco mais de imunidade às pessoas. Um investimento, como eu citei, de quase 2,2 milhões, e aí, foco exclusivo nas comunidades, entendendo claramente num diálogo o que era necessário, o que precisava de forma direta e pontualmente, nós fomos apoiando em cada um dos municípios. Tivemos um aplicativo implantado em que os empregados relatar diariamente como eles estavam. Olha, se eu estou bem, tem algum sintoma, não tem, de forma que a gente fazer isso. Algumas coisas ficaram, né? O modelo home office é uma coisa que está permanecendo na companhia até o momento, nós ainda estamos nesse modelo, que é uma tendência de algumas companhias. Vocês lidaram bem com o home office? Lidamos bem. A pandemia nos reacendeu uma característica da AngloGold, que é a adaptabilidade, né?
no momento de mudança drástica de roteiro, era necessário adaptar. E essa é uma característica da Anglo Gold, porque estar a quase 188 operando, a gente tem que se adaptar no momento. Claro que teve suas dificuldades, era algo que nós tínhamos de forma muito incipiente, embrionária na companhia, mas na sua grande maioria não era aplicada, era muito, muito pontual. Então, tivemos que implantar de forma massiva, de uma vez só. Então, a adaptação até sobre as formas de comunicar, qual que é o aplicativo que utiliza, como é que marca a reunião, entender e passar para os funcionários que era necessário ter um tempo no trabalho, mas um tempo na família, a compreensão clara de que nós, como empresa, estávamos ingressando à casa das pessoas e que era necessário ali uma compreensão, e aí do gestor, de que as escolas não estavam funcionando, então as crianças estavam em casa, enfim. Essa adaptação foi muito discutida entre os gestores, entre a empresa, de forma que a gente pudesse manter a eficiência, manter as nossas entregas e os nossos compromissos com os nossos acionistas, mas que a gente tivesse essa compreensão que o mundo estava mudando e era necessário ações diferentes para que a gente pudesse ter os melhores resultados. Então, foi um período de adaptação. Qualificá-lo se ele é fácil ou difícil é muito difícil. Eu acho que talvez quando a gente tiver um pouco mais de horizonte a gente vai poder ver, mas eu acho que a gente criou talvez aquele instinto ou aquele hábito que nós temos na Anglo Gold de pensar assim, olha, o que está acontecendo no cenário externo? Como vamos avançar? Como vamos nos adaptar para pensar no futuro? Eu acho que nós voltamos a essa característica e que eu entendo que deu certo. A gente conseguiu passar, estamos conseguindo passar por esse momento. Obviamente, lamentamos os falecimentos que aconteceram. Novamente, né, qualquer perda de vida humana é completamente lamentável. A gente tem que sempre repensar. Mas, como empresa, como sociedade, a gente aprendeu algumas coisas com isso e a gente tem que agora, com essas lições aprendidas, traçar um novo futuro para nós. Ninguém chega a quase 200 anos sem adaptação. Pode falar, Sandra. Eu queria perguntar uma última coisa, que ele tocou no futuro. Tem informação a respeito de plano de expansão ou investimento, algo que vocês possam divulgar para a gente, para os nossos internautas, nossos leitores? Bom, a empresa, nós estamos pensando no futuro, né? A gente compreende, especialmente, talvez trazendo alguns exemplos da Mente de Cuiabá, a gente já tem pesquisas que nos mostram que o corpo mineral que a gente hoje explora continua em profundidade, então nós temos sim ali jazimento, mas agora vem o trabalho de engenharia, o trabalho do nosso time técnico é como fazer a melhor extração, a extração mais sustentável sob aspecto amplo, sob aspecto das pessoas, financeiro, tecnológico, de segurança. Então, existe a perspectiva da empresa de futuro, nós estamos aí estudando vários casos, mas sabemos que, por exemplo, a Mente de Cuiabá se aprofunda. Então, vamos ter desafios tecnológicos para além dos 1.300 metros e como extrair de forma eficiente, porque à medida que nós vamos aprofundando, os custos vão aumentando, então é necessário a gente ter uma reengenharia para que a gente permaneça competitivo no mercado. Nós sabemos muito bem como o mercado de commodities, a gente não controla os nossos preços, isso não é diferente para o ouro, então nós temos que controlar os nossos custos. E é um desafio grande para isso, né? Cada vez que a gente vai se aprofundando, a gente já tem as avaliações, os custos vão aumentando. Então, estamos nessa fase agora passamos agora, nós estamos encerrando, né, esse ano, um pouco no ano que vem, esse ciclo de investimentos para migração de deposição a seco, e aí já pensando bem no futuro mesmo, como a gente vai continuar operando isso, e aí a gente começa a pensar como é que vai ser esses aprofundamentos, essas expansões que podem vir pela frente. Mas queremos sim construir uma empresa para além dos 200 anos. Esse é o nosso objetivo como companhia, de continuar sendo uma empresa que atraia bons profissionais, seja uma empresa reconhecida pelos seus valores, pelas práticas consistentes, e que talvez continuemos sendo a indústria mais longeva do Brasil em operação atualmente. Fantástico, fantástico. Lauro, a gente está terminando aqui. Desde já queria agradecer demais a sua disponibilidade, estar aqui conversando com a gente esse tempo todo. Existiu alguma pergunta que a gente não te fez? Existe alguma pergunta que a gente não te fez que você julga ser importante compartilhar com a nossa audiência aqui? Ou suas palavras finais? Helder e Sandra, eu estou muito feliz de ter participado dessa conversa com vocês em comemoração aos 90 anos do Diário do Comércio.
é realmente muito prazeroso contar um pouco da história da AngloGold, que não é, eu estou aqui como porta-voz, mas ela é formada por vários profissionais que passaram aqui, com muitas histórias sendo feitas. Então, é um prazer compartilhar com você, principalmente, né, uma história que fala da mineração, uma indústria mineral mais longeva, né? A gente sempre fala como é que a extração do minério ela é cíclica, mas a gente talvez tenha exemplos que mostram, olha, é possível fazer. Claro que teve várias circunstâncias, peculiaridades, fatos que permitiram que isso acontecesse. Mas eu acho que mais que uma indústria longeva, é uma indústria que sempre se recria, né? Eu acho que essa é um diagnóstico também que a gente pode ter na AngloGold. Uma empresa que está sempre renovando, entendendo o que está, principalmente, o que aconteceu na sua volta, na cidade, e trazendo para dentro, de forma que a gente seja constantemente renovado. Então, é um prazer realmente, foi um ótimo bate-papo, contar um pouco da história de Nova Lima, que eu estou hoje dando entrevista em Nova Lima, e como é que ela se mistura com a história da AngloGold. Renovação e adaptabilidade talvez seja a tônica desse episódio de hoje aqui, né? Com certeza, não tenho dúvida que isso aconteceu. Concordo. E renovar o convite do nosso Centro de Memória. Então, você, Helder, Sandra e todos que estão assistindo agora estão convidados a conhecer o nosso Centro de Memória que fica em Nova Lima. Conta com muito mais riqueza de detalhes essa história que a AngloGold criou, chegou até o momento. Muito obrigado, estaremos aí. Obrigado demais, Lauro. Sandra, muito, muito obrigado pela participação. Pessoal que está acompanhando a gente, obrigado demais. Até o próximo episódio do Quem Faz História do DC. Eu que agradeço e queria agradecer o vice-presidente de sustentabilidade da AngloGold, o Lauro, por ter se disponibilizado, e é muito bom contar a história das empresas. Lauro, obrigada. Obrigada, Helder. Foi delicioso o episódio. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado.